regular, o mais completo, né? Podemos observar pela naturalidade da apresentação, pela regularidade, né? Aí aproximando pela qualidade de gesto o cavalo da segunda casa, aqui dividindo o grupo o segundo cavalo, que agradou pela qualidade, né, da dissociação, mas pecou um pouco mais quando comparado com os dois, principalmente do grau da cela, e os dois animais aqui, tanto da quarta e da quinta casa, que já careceu um pouco mais, ainda assim, da distribuição do tempo de apoio, e principalmente quando a gente observa a qualidade aí da coordenação do movimento. Então aqui, a quarta em relação à quinta, interpretando aonde os dois cavalos disputam na casa, mas aí sempre lembrando, sendo justo ao regulamento, então pela naturalidade da cauda, automaticamente o animal já tem que cair uma casa. Então aqui entendendo o cavalo da quarta em relação à quinta, ele tem ainda assim a cauda mais natural e ele está com a coordenação do movimento a seu favor. Então se a gente observar anteriores e posteriores, ainda mais coordenado. O cavalo da quinta colocação subiu um pouco mais a mão, oscilou o tronco e ainda assim pecou um pouco enquanto a estabilidade do eixo corpóreo. Então entendendo aonde o quarto ele leva vantagem pela coordenação do movimento, pelos anteriores mais discreto, pela estabilidade do eixo corpóreo e principalmente nós podemos observar a naturalidade da cauda, se faz a favor do quarto em relação ao quinto. Pode parar de trás, obrigado. Terceiro, em relação à quarta, aí aqui a gente vem na crescente quanto à qualidade da distribuição dos tempos de apoio, principalmente quando a gente observa na transição do passo para a marcha em rédea livre, o cavalo da terceira casa, ele já tem a qualidade de distribuição dos tempos de apoio a seu favor. Então, interpretando, ele leva vantagem na distribuição dos apoios e também leva vantagem sobre o quarto cavalo pela energia, pela qualidade do movimento. Então, levando vantagem no gesto, aonde temos aí a dissociação aliada à qualidade do movimento. Então, dois muito próximos na montada, mas interpretando hoje principalmente pela transição, pela manutenção da dissociação e pela qualidade da distribuição dos tempos de apoio, eu optei a favor do cavalo de terceiro em relação a quarto. Obrigado, de trás. Segundo, em relação ao terceiro, aí aqui nós podemos observar dois cavalos próximos, né? Que quando a gente olha no grau da distribuição dos apoios, então aqui não se faz aqui pela dissociação, mas aí quando a gente observa o trabalho da perna, mais eficiente. Então o cavalo da segunda casa, ele é mais elástico, ele é mais amplo do que o cavalo da terceira colocação. Então pela elasticidade, pelo trabalho da perna ainda de melhor qualidade, aí o cavalo da segunda casa terçando um pouco mais o eixo, mas também o cavalo da terceira casa, nós podemos observar a hora por vez já brigando um bocado. Então pelo adestramento, pela atitude, eles se aproximam e na dissociação, mas aí pela qualidade do movimento, principalmente pelo trabalho da perna, pela elasticidade, aí se faz a favor da amplitude, se faz a favor do cavalo da segunda em relação ao cavalo alazão da terceira colocação. Obrigado, te dá os parabéns. E primeiro, em relação ao segundo, igual disse, o primeiro cavalo é o mais completo desse campeonato, o cavalo que tem a progressão linear a seu favor, quando alonga os dois cavalos, alonga os dois animais para mim, por favor. A gente pode observar que o cavalo castanho da primeira casa, ele mantém a mesma coordenação com a mesma estabilidade corpórea e ainda assim, sobretudo, com a frente ainda mais oblíqua, mais sustentada. Então, entendendo aqui dois cavalos próximos no grau de dissociação, mas ainda assim pela progressão linear, pela correção do movimento, principalmente quando nós alongamos, mantendo a progressão linear com a mesma estabilidade corpórea e a frente mais sustentada, eu optei a favor do cavalo castanho em relação. Pode parar, parabéns apresentadores e proprietários.